Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Sábado, 3 da tarde, começando mais um Pega a Lição. A gente que agora já tá em maio, você acabou de passar pelo feriado aí do Dia do Trabalhador e tá aqui hoje no sábado de descanso, que é uma bênção, veio estudar a lição. E antes da gente começar, roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente, você que vem pelo YouTube e você que está nos ouvindo pela Rádio Novo Tempo também. Que bênção ter você aqui com a gente, participando do estudo da lição de jovens, que tem sido extraordinário. Nós chegamos à 6ª lição e a lição de hoje promete. É por isso que a gente trouxe gente especializada para estar aqui. Vou apresentar de forma rápida aqui para vocês. Vou começar por ela, que é a nossa Leide aqui no meio dos homens. Dona Leila, tudo bem, Leila? Como você está? Tudo bem, boa tarde a todos. Muito obrigada, pastor, pelo convite mais uma vez. É sempre muito bom estar aqui com vocês e partilhar mais um pouquinho de conhecimento. Que maravilha, Leila. Leila, você sabe que toda rainha tem que ter um rei, né? Sim. E é por isso que daqui o doutor Serley, nosso amigo esposo da Leila. Tudo bem, Serley? Olá, pastor. Muito bom. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos juntos aí para o que deve e é. Conte conosco sempre. Que bênção, obrigado. Serley, meu amigo de longa data, Juninho. verdade. Aliás, já até falei Juninho, ó. Tá aqui do meu lado o Júnior, diretor da Rádio Novo Tempo. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, tamo junto. Ainda mais depois de uns amendoins, não é isso? Olha aí, rolou uns amendoins. Mas eu falo que toda vez quando me convidam aqui pra esse podcast, eu digo, cara, a gente vai ter um negócio bom lá pra gente comer também, né? Pra gente mastigar enquanto a gente tá batendo um papo bom. Pois é. O meu nutricionista me bate depois que ele fala que esses potinhos de amendoim são verdadeiras armadilhas porque são altamente calóricos. Mas pro podcast a gente abre uma exceção. A gente exatamente, abre, a por gente que não? A abre. gente gasta também aqui, A gente queimando os queima. neurônios. Cada amendoim, uma garrafa de água, aí pronto. O chazinho da latinha 0 caloria, tá Dessa bom? vez É não. fitness, entendeu? Já fui. Pro Júnior é zero mesmo. Já foi, já zerei aqui. Zerei. O do Júnior é 0 caloria. Eu vou pedir pra Bruna trazer aqui, Júnior. o seu. Alô, Bruna, Alô, Bruna. não nos abandone. por Alô, favor. Bruna, por favor, traga o chá aqui para o Júnior. Muito bem, galera. Que bom que vocês estão aqui reunidos. A galera de casa veio aqui estudar a lição com a gente, né? E antes da gente começar, por favor, Leila, você ora pra gente? Querido amado Deus, graças te damos, Senhor, pela vida, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela oportunidade, mais uma vez, de aprendermos mais de ti. Pedimos a tua presença aqui conosco, que o Senhor possa nos inspirar para aprendermos corretamente a mensagem que o Senhor quer entregar nessa tarde. Amém. Perdoe os nossos pecados, continue conosco, é o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meninos. A gente viu nas últimas semanas aí toda a questão do plano da redenção. Especificamente na última semana a gente viu o preço que custou o plano e o que Cristo teve que fazer, a sua lei imutável. E hoje nós já começamos aqui com a vitória da cruz. E essa tirinha aqui, eu acho que entre muitas tirinhas que a gente já viu, essa daqui é uma das que inspira mais seriedade devido à cena que está retratando, né? Então, qual o sentimento de vocês com relação a essa tirinha aí? Vamos lá. Posso começar? Pode. Minha Por linda favor. esposa. Pode. Então, assim, ó, eu tenho dois sentimentos aqui, viu, pastor? E os demais que estão aqui conosco na mesa, né? O primeiro sentimento é o título, A Vitória da Cruz. Eu fiquei refletindo alguns minutos e eu cheguei à conclusão que esse título provavelmente é o grande ou o maior paradoxo do mundo cristão. Como é possível compatibilizar na mesma frase vitória e cruz? Cruz é sinônimo de morte. Sim. Há a possibilidade de se obter vitória pela morte de alguém, pela cruz, enfim. Isso aí é algo que despertou um paradoxo. O que é um paradoxo, para quem não sabe? É um pensamento que contraria princípios básicos, né? Então, te dá um tilt ali na cabeça. Ali. Serley é cultura, né, cara? É diferente, né, velho? Serley é cultura. Mas eu tenho certeza que todos vocês já sabiam. Não, você tá enriquecendo nossos ouvintes aqui, cara. Com toda certeza. Você tá enriquecendo nossos ouvintes aqui. Por favor, continue Muito obrigado. seu Acrescentando raciocínio. informações aí pra gente. Uau! E o segundo sentimento que eu tenho é em relação, de fato, à tirinha, que mostra e deixa muito evidente dois métodos, né? Nós temos o método de Cristo e o método de Satanás. O método de Satanás é o primeiro quadro que você está acompanhando aí, né? Onde você estiver.
mostra um método envolvendo conspiração, né, que envolve assassinato, envolve ódio e tudo mais. Vocês conseguem perceber, inclusive, 2 anjos ali na lateral, que eu demorei alguns segundos para poder percebê-los ali, mas eles estão ali, ó, soprando na mente do homem volátil, né, com a mente... com uma mente que pode ali, né, cambiar para um lado ou para o outro e acaba influenciando a mente deles, né? Então, Uhum. essa é a conspiração, é o método de Satanás. Por outro lado, nós temos ali o método de Cristo, que se Sim. entregou e ele está morrendo por amor, né? Então, esse é o meu sentimento. Sim, muito boa De certa descrição. forma, resume a lição, né, dessa semana. Eu já quero ir para a literalidade das frases Uau, vamos lá. novamente, né? Porque Vamos eu lá. gosto do que está escrito na tirinha. Que por um lado vem lá, conspiração assassina na força do ódio, que é o lado, como o Sérgio disse, são 2 lados. E no outro lado a gente vê Jesus na cruz que fala venceu com a força do amor. Então nós estamos ali, é uma comparação com a força do ódio e a força do amor. Sim. E aí, só para dar um contexto, né, do que eu vou dizer, o que eu entendi dessas frases, é que a crucifixão, ela era uma morte muito peculiar, vamos dizer assim, era uma morte muito dolorosa, uma morte muito vergonhosa, e era uma morte destinada para pessoas específicas, geralmente eram estrangeiros e escravos. Não era qualquer pessoa que morria, assim, era muita vergonha morrer morte de cruz. E no plano da redenção, de fato, já era prevista a morte de Jesus. Mas quando a gente via os rituais, né, que eram feitos no santuário, que apontavam para os sacrifícios de Jesus, demonstravam que existiria a morte do cordeiro, mas em nenhum momento essa morte precisaria ser precedida de escárnio, de tortura, de espancamento, de uma cruz de espinho e a morte de cruz em si. Era necessário a morte, mas não precisava ser uma morte tão horrorosa, não precisava ser o show de horror que foi o sacrifício de Cristo como foi. Porém, que aí entra o que eu entendi dessa tirinha, que é exatamente a contradição entre força do ódio e força do amor. Justamente essa força de ódio que Satanás implementou nos líderes religiosos e fez com que a morte de Jesus fosse tão horrível, ela serviu de palco para engrandecer ainda mais a demonstração de amor. Então, esse cenário todo horroroso, na minha opinião, só conseguiu elevar ainda mais o ato de Jesus. Conseguiu ainda me fazer sentir que mais amor ainda foi derramado naquela cruz. Então, foi mais ou menos Perfeito, é isso. isso Perfeito, muito bem colocado. mesmo. Muito bem. O que eu vejo nessa tirinha, né? Eu vejo aqui uma semana inteira de oração, né? Primeiro que nós precisamos entender uma coisa. Uma vez o meu pai, eu já contei aqui, ou não sei se foi aqui ou foi em alguma igreja, uma vez o meu pai, ele me chamou à noite, lá na varanda de casa, no interior do estado do Pará, e ele disse assim, meu filho, mas foi muita covardia o que fizeram com Jesus. Eu disse, mas por que mataram ele? Mas não precisava daquilo, foi uma covardia, meu filho, foi uma covardia. Aí eu expliquei, não, mas ele precisava morrer. Não, mas eu não entendo isso, não tinha como alguém fazer algo tão ruim quanto o que fizeram com Cristo. E aí vem um pensamento muito interessante que a gente precisa refletir. Se você está na frente de um juiz e todas as provas, elas caminham para que o réu que está ali assentado, ele de fato é culpado pelo crime que cometeu. E o juiz, então, ele simplesmente declara a sentença de que o culpado é inocente. A pergunta que eu faço para você que está nos acompanhando é, esse juiz é o quê? É justo ou injusto? É injusto. Então, nesse cenário que está em jogo, é o caráter de Cristo, é o caráter de Deus. Então, eu sou culpado, porque Romanos capítulo 6, 23 diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. É a morte. Todos nós somos pecadores, você, eu, todos nós somos culpados. Alguns dizem assim, não, mas Adão e Eva, querido, se você tivesse no lugar de Adão, se eu tivesse no lugar de Adão, talvez eu e você teríamos feito pior do que ele fez. A verdade é essa. Somos pecadores. Então Deus não poderia simplesmente levantar a mão e estão perdoados todos os pecados. Satanás, se Deus o Pai tivesse feito isso, perdoado todos os pecados, Satanás teria razão no argumento dele dizer que Deus é injusto. Ele seria taxado como injusto. O caráter de Deus teria sido colocado à prova. E o que foi que Cristo fez? A morte que eu e você merecemos. Jesus, ele viveu essa morte, ele morreu. Ou seja, ele pagou o preço, ele sofreu. Era para eu e você estarmos lá naquela cruz, mas ele pagou o preço.
Ou seja, a morte que eu merecia, Cristo morreu. E a vida que ele merece por não ter pecado, ele me oferece de graça. Você entende? Então, aqui foi uma vitória. Vitória porque o caráter de Deus foi o quê? Foi, como é que eu posso dizer? Foi cravado no coração de todo o universo, de todos os seres viventes do universo, que o caráter de Deus é imutável, que Deus é justo, que Deus ama principalmente você que está nos acompanhando, você que está nos ouvindo. Muito bem colocado, pessoal, porque a gente percebe uma coisa aqui, né? Quando a gente começa a olhar para a cena da cruz, a lição, ela já propõe o seguinte: Deus poderia ter tido alguns comportamentos mediante o pecado. E eu gostei muito do que a lição propôs. A lição propôs o seguinte: o primeiro comportamento, ele podia destruir imediatamente a todos. É aquilo que eu falei em outras lições, é o mais óbvio. Destruiu tudo, tá tudo certo. Segundo, ele poderia ter destruído a todos e eliminar todos os seres do universo e recriar tudo. E Resetar o jogo. resetar o jogo. Ninguém ia lembrar de nada, tá tudo certo. O terceiro e mais irracional e mais improvável seria deixar o curso seguir e pagar o preço, né? E ele assume deixando o curso seguir, pagando o preço por conta da liberdade que ele tanto preza. A gente falou sobre isso no outro episódio, de que Deus ele se submete às suas próprias leis, ele se submete aos seus próprios princípios. Já que liberdade de escolha é um princípio de Deus que ele impõe a todos, ele também não quebra esse princípio. Parece que foi o caminho mais difícil. Né? Parece que foi o caminho mais difícil, né? Porque agora ele deixa tudo às claras para que a gente possa decidir de qual lado ficar. E aqui é uma argumentação, de certa maneira, irrefutável. Porque como é que você vai argumentar com Deus que toma o seu lugar numa cruz? Como é que você vai argumentar com isso? E eu queria fazer uma observação, porque muitas vezes a gente coloca na conta de Satanás o sacrifício de Jesus. Sim. Eu reconheço que esse ódio todo que foi empregado, a forma como Jesus foi sacrificado, ela de fato tem muito o papel ali de Satanás, porque ele queria destruir Jesus. E ele Sim. tentou de todas as formas destruir Jesus. Só que o sacrifício de Jesus, ele se fez necessário e Jesus escolheu se sacrificar, não foi por causa de Satanás. A morte de Jesus não foi uma vitória de Satanás. Não foi assim, Satanás queria destruir, mas a morte de Jesus foi uma vitória de Cristo sobre o meu pecado. Porque sou eu que pequei e eu que preciso do sacrifício de Jesus. Então a gente tem que se autorresponsabilizar também. Muitas vezes a gente coloca, até na nossa vida, a culpa das coisas ruins em Satanás. Porque Satanás me tentou, porque Satanás colocou essa prova na minha vida e me fez cair, porque Satanás tirou alguma coisa de mim e me levou para esse caminho. Sendo que, na verdade, nós somos os responsáveis pela necessidade do sacrifício de Jesus. Exatamente. Satanás ele pode influenciar, mas quem toma a decisão de seguir essa influência ou não, sou eu, nós. você, somos nós. Exato. E o sacrifício da cruz, como a Leila muito bem colocou, não foi culpa de Satanás. Vou te explicar o porquê. Porque se Eva não tivesse pecado, Jesus não ia parar numa cruz. Então Satanás ele tentou. A raça humana caiu, decidiu cair e como consequência Cristo veio à cruz por nos amar. Satanás já estava perdido e Cristo estava no céu. Nós estávamos perfeitos aqui. Nós optamos pelo pecado. Como consequência disso, Cristo parou na cruz. Então, Satanás ele teve todos os seus requintes de crueldade, ele foi o tentador, ele é o acusador de nossos irmãos, ele trabalhou para que isso acontecesse, mas no final das contas, a decisão final ainda estava na mão de Eva, se a Eva e Adão, se eles tivessem resistido à tentação. E a palavra de Deus fala, Deus não dá, não permite algo que a gente não consiga suportar. Então, apesar de Eva ter sido tentada, de Satanás ter as suas artimanhas, ela tinha, sim, poder em Deus para resistir àquela tentação e não cair. Exatamente. Assim como eu e você hoje. Apesar de sermos imperfeitos, apesar de sermos seres humanos muito inferiores em capacidade física, mental, intelectual e emocional, que foi Adão e Eva, Deus não permite hoje que nós soframos algo que nós não tenhamos capacidade de suportar. Então, o pecado, ele bate a minha porta e a sua porta todos os dias. Mas, ao mesmo tempo que o pecado bate a minha porta, vem Cristo e também me dá força para resistir. E mais do que força para resistir, ele me dá o motivo para resistir, a motivação. E detalhe, né? Adão e Eva foram avisados. Né? Deus, Sim. eles não foram pegos de surpresa. De jeito nenhum. Assim como a palavra de Deus também nos alerta a respeito dos perigos desse mundo. Ou seja, quando nós pecamos, não é por falta de aviso. Quando nós pecamos é porque decidimos fazer isso apesar dos alertas de Deus.
Sim, e aí a gente percebe uma coisa, né? A cruz revelou duas coisas, deixou duas coisas muito claras. Vamos imaginar, vou citar o ambiente judicial, porque nós temos dois advogados aqui, então imagine o seguinte, são 3 instâncias de apelação, não é isso? Você pode chegar até a terceira instância, Sim. corrija se eu estiver errado, mas é o STF, a última instância, é isso? Como é que é? A gente tem os tribunais superiores, seriam STJ e STF, mas tem alguns especializados, tipo Tribunal Superior do Trabalho, Eleitoral, mas os mais comuns é o STJ e STF. STJ e STF, ok, 3 instâncias. Imagine o seguinte, no céu Satanás argumentou, Deus argumentou. Primeira instância, vencido, não deu certo. Na terra ele veio, tentou Adão e Eva, argumentou com Adão e Eva. Nós caímos, deveríamos ser condenados. Deus demonstra o seu amor e fala assim, não, tem um plano de resgate. Mais uma vez, perdeu ali a batalha. Terceiro argumento, na cruz ele não vai suportar. Aí a cruz vem como a terceira instância e demonstra que realmente Deus estava certo em tudo o que propôs. Porque agora a cruz ela revela o caráter de Deus em amor e revela o caráter de Satanás em crueldade. O caráter de Deus em dar e se entregar, em vestir a nossa carne, subir na cruz e ser humilhado por aqueles que ele queria salvar. E Satanás, por outro lado, demonstra toda a sua maldade ao pegar o Filho de Deus, que ele sabia quem era, e passar por todas as humilhações possíveis, tentando vencer em prol de seu sonho e seu objetivo de tomar o lugar de Deus. Então os caráteres foram muito bem revelados ali. E a lição chama isso de argumento irrefutável. Argumento final e mais poderoso, né? Que é a cruz de Cristo. Exatamente, sério, desse jeito. E aí a gente percebe uma coisa, desde o princípio, Satanás já tinha instintos maldosos, instintos de assassino, instintos cruéis, porque em prol do seu objetivo ele não se importava em ser mal e cometer crueldades ou maldades. Em prol do seu objetivo ali, Lúcifer começa a trabalhar, a Bíblia até cita aqui que ele chega nas escrituras lá em Isaías, ele fala, você semelhante ao Altíssimo. Perceba que não existia nenhum tom de humildade na fala de Satanás. Nem um tom, ele queria literalmente o lugar de Deus. E interessante também, pastor, é que a Bíblia, essa frase também deixa claro, né? Nada está acima de Deus. Nada. Nada. Ele não queria ser além de Deus, porque não existe nada além ou acima de Deus. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, ou seja, tomar o lugar de Deus, reger um governo ao seu próprio prazer, do seu próprio jeito. Muito bem colocado. E a gente percebe uma coisa, quando ele tenta ser igual a Deus, ele acaba sendo o assassino do Filho de Deus. Mas vale a pena lembrar que Cristo coloca da seguinte maneira, eu sou o único que entrego a minha vida e tomo de volta. Então ele morreu voluntariamente. Isso é importante. Sim, por isso que na cruz Jesus não morreu foi uma voluntariamente. vitória de Satanás. Por isso, exatamente. Não seria um sacrifício Se se não não fosse- fosse voluntário. Seria só um assassinato. Seria um assassinato, exatamente. Seria só um assassinato. Até Então, porque não teria ele- condições de matar um Deus se ele mesmo não o permitisse. Exatamente. Como que Cristo se torna... Exatamente, é. Como que Satanás ia conseguir colocar Cristo numa cruz se não fosse da vontade dele de vir, né? E por amor a gente, seria impossível que ele fizesse isso. Agora, pode falar. Não, eu pensei numa reflexão aqui. Cara, que valor você que está nos acompanhando tem? Você Sim. já pensou nisso? Às vezes a gente se olha no espelho e a gente, nossa, eu não tenho valor nenhum, eu não presto, eu não sou merecedor, eu não posso, não vou. E você vale o sangue de Cristo. Isso é muita coisa, dinheiro nenhum pode pagar, gente. Exatamente. Isso é o mais alto valor de todo o universo. Então pensa um Exatamente. pouquinho nisso. Aí quando a gente fala que Jesus é o meu salvador pessoal, é justamente isso. Porque se ele tivesse que fazer isso tudo e só você aceitasse, ele faria. Se fosse só para te salvar, ele faria. Porque Jesus ele fez tudo que ele fez sem nenhuma garantia de que aquilo teria algum resultado, de que de fato as pessoas iam aceitar. Porque até ali a liberdade ainda estava. Ele faz tudo para te salvar, mas ele ainda te deixa o direito de escolha se você vai querer ou não receber. Sim. Então, quando a gente fala Cristo é meu salvador pessoal, é porque assim, Cristo morreu por mim. Ele traçou um plano todo porque ele não concebeu viver nesse universo sem pelo menos me dar a chance de A viver chance. com ele. Exatamente. Ele tem todos os outros universos, outros mundos, outros seres perfeitos que podem talvez dar uma adoração perfeita, servi-lo de forma perfeita. Mas ele traça um plano porque se a Leila cair, eu quero dar uma chance dela estar comigo ainda um dia. Isso é muito valioso. Isso é muito amor, né? É por isso que se eu olhar para mim mesmo, é impossível eu ser salvo. Mas se eu olhar para Cristo, é impossível me perder. Não me perder. É impossível. Exatamente. E agora a gente percebe uma coisa. O tamanho do amor de Cristo na cruz, ele é muito maior do que o tamanho da crueldade de Satanás na mesma cruz.
Só que esse tamanho desse amor demonstra também o tamanho da intenção de Cristo para salvar o ser humano. O que significa que o amor ele é gigantesco, a graça, o perdão e a misericórdia também são proporcionais ao amor. Então aí surge uma pergunta que é inevitável da gente fazer. Qual o limite da salvação que Deus tem para o ser humano? Até onde Deus pode ir para salvar um ser humano? Porque quando eu olho para a cruz, eu vejo que Deus chegou no limite de tudo em prol da salvação. Todos os homens podem ser alcançados através da cruz. E aí a gente volta agora a falar do amor de Deus e pensar assim, cara, já que a salvação custou isso tudo e Deus estava disposto a isso tudo, qual deve ser a recíproca, a resposta do homem mediante a tamanho sacrifício? O que Não, vocês acham? E esse era o argumento de Satanás no início, né? Devemos lembrar disso. Ele falava, olha, a lei de Deus é impossível de ser cumprida, né? Então esse foi o argumento inicial. Aí sai lá a divindade, né, na forma humana, vem, cumpre a lei integralmente, todas elas, cada uma passa por toda a tentação e no final acaba se entregando, né? Então, veja, o amor é ilimitado. Eu acho que não deve haver outra resposta da parte nossa, né? A lição chega a falar que é um desperdício. Sim. Quando você deixa de se utilizar de uma graça tão abrangente, tão né, de uma forma assim grandiosa, chega a ser um desperdício. Eu acho que é um momento de nós refletirmos, viu, pastor? Será que as nossas ações, as nossas atitudes têm refletido, né, tamanha resposta, né, dada em função dessa atitude, desse ato de Cristo ao morrer na cruz por todos nós? Muito bom. Olha, qual é o nosso limite, gente? O nosso limite da existência é a morte. Sim. Né? Nada, para o ser humano, humanamente falando, nada há o que fazer depois que alguém morre. Então, o fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, para mim, é uma mensagem. Olha, qualquer limite imaginado pelo ser humano, eu vou até lá para salvar você. O limite do ser humano é a morte, pois foi isso que Jesus fez. Ele morreu. Ele foi até onde eu e você não podemos ir, porque ali acabou tudo para a gente, mas ele foi até lá para dizer, olha, eu sou capaz, e eu de fato morri por você. Sim. Então, essa é uma mensagem extraordinária. Você falou em relação ao perdão, né? O poder de Deus. Eu gosto de pensar no seguinte, gente. Jesus, ele olha para a gente, ele vê a nossa condição. Se de fato eu olhar para mim mesmo, eu não tenho condição. Júnior Freitas, eu não tenho condição de ser bom. Eu não tenho a condição de guardar a lei de Deus. Eu não tenho a condição de seguir a Cristo. Então, olha só a oportunidade que Deus dá. Ele dá para a gente a oportunidade, ele nos cura, ele nos levanta, nos capacita, nos dá força para seguir aquilo que ele mesmo nos oferece. Ou seja, ele oferece condições, o suporte, oferece a oportunidade, tudo. Ele A nos dá gente tudo. só precisa dizer, eu aceito. A gente só precisa viver esse aceito. Isso é maravilhoso. Tudo isso não é só uma vez. É. Se você cai, ele te oferece de novo. Uma outra chance, um novo suporte, um novo recomeço. E não dá vergonha. Assim, você que está acompanhando agora no rádio, pastor, você errou pela 10ª vez, 15ª vez, você está constrangido e Jesus te dá uma outra chance como se fosse a primeira. Sim. É um negócio que não dá, porque olha, eu, Júnior Freitas, eu dou a 2ª, dou a 3ª, mas a 3ª já ficando de olho assim, ó, eu te dou a 3ª chance, mas eu tô de olho em você, viu? Ô, Júnior, indo para a prática, né, do nosso dia a dia, eu acho que é importante aí para quem está nos escutando, né? Quem sabe o grande conselho, o grande aprendizado para todos nós não deveríamos ousar sair de casa cedo, né, sem refletir na grandiosidade desse amor. Porque se você for parar para pensar por 15 minutos que seja, né, ou até menos, de o quão grandioso ele foi, as suas atitudes durante aquele dia lá, com certeza, elas estarão coerentes com a grandiosidade dessa graça. Porque você vai ter vergonha, é o que você falou, cara. Você vai Eu tenho ser vergonha. constrangido, né? É constrangido. Constrangido, né? É O amor de Cristo. É constrangedor. constrange. Então aqui é a pergunta da lição, né? Sabendo que a morte de Jesus lhe proporciona perdão e poder, como você escolhe viver hoje e a cada dia? Então quem sabe nos desafiar agora o nosso jovem que está nos ouvindo aí a levantar cedo e não fazer nada, nem pegar no celular,
parar e fazer uma Uhum. oração, fazer uma reflexão, refletir na morte de Cristo, né? Ellen White, ali no Espírito de Profecia, ela dá esse conselho também. A refletir-nos uma hora, pelo menos. Com Ah, certeza. Quer uma dica? Você que está nos acompanhando, compra um despertador. Mas só um despertador. Ah, não, mas o meu celular... Não, pega o teu celular, coloca lá na sala, compra um despertadorzinho barato. Porque aí, só no fato da gente pegar o celular para ver o despertador, aí já vem a tentação, você abre Já o vê uma Instagram, mensagem. aí já vai abrindo o Facebook, já vai abrindo aquele isso aplicativo. Quando você percebe, já foi meia hora, Já 40 foi. minutos, uma hora. Meu Deus, eu estou atrasado, eu tenho que sair para ir para o trabalho. Não leu a Bíblia, não orou, não se relacionou com Deus, não pediu a proteção. E é loucura. loucura, Como loucura. é que eu vou sair de casa Sim. com toda a maldade e não vou pedir a proteção de Deus? E só para deixar muito claro, viu, gente? Não é que Deus joga praga nas pessoas que não procuram Ele. Presta bem atenção. Nós estamos agora falando através de microfones que precisam estar conectados ao sistema elétrico para estar funcionando. Se isso aqui não está conectado a um sistema vai elétrico, funcionar. não tem funcionalidade nenhuma. É consequência, não é castigo. Então, se eu não estou conectado a Deus, as coisas elas podem desandar na minha vida e não é porque Deus está levantando a mão dizendo eu vou amaldiçoar essa pessoa, você vai ver, você não me buscou, pois agora eu vou acabar contigo. Deus não é birrento como o ser humano é. Deus não é assim. Então, quando nós estamos longe de Deus, nós vivemos as consequências de estarmos longe Por não ter de Cristo. seguido aquele mapa. Por não né? ter seguido Então aquele é mapa. isso, a oração diária, pastor. Deus me dê poder para enfrentar os desafios, né, que eu terei nesse dia, provavelmente. E vocês estão colocando aqui um sistema de fé que vai de encontro com o que a Bíblia fala. Porque quando eu me relaciono com Cristo, eu preciso me relacionar com Cristo que eu creio. E obedecer é um sinal da crença que eu tenho nele. Né? Eu estava lembrando de um texto aqui, Romanos 3, capítulo 3, do 21 em diante. Acompanha comigo a leitura aí, é uma leitura rápida. Romanos 3, do 21 ao 26. Diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Perceba que quando a gente se relaciona com Cristo, com o sacrifício de Cristo, nós estamos nos relacionando com aquele que é o nosso justificador, aquele que nos imputa a justiça, e isso só acontece mediante a fé. Então, se eu creio, o resultado dessa crença tem que ser esse relacionamento que vocês estão falando com Cristo. Quem não crê, não vai se relacionar. E aí isso gera uma pergunta para aqueles que estão nos assistindo. Se eu não estou me relacionando e não estou buscando fazer a minha parte, eu realmente estou crendo no que a Bíblia está me falando? E algo importante a ser dito. O relacionamento, como a própria palavra indica, é para criar uma relação entre um ponto e outro. Eu lembro quando eu entrei na igreja, quando eu me batizei, eu fiz 2 pedidos para Deus. O primeiro pedido é que meus pais pudessem se acertar, estava uma crise muito grande. E eu entrei na igreja, eu fiz esse pedido para Deus logo quando eu saí do tanque batismal. E o segundo pedido que eu fiz para Deus é que Ele me ajudasse a falar. Eu queria tanto pregar, porque eu achava tão bonito, mas me dava uma ânsia, me dava medo. Eu só faltava desmaiar só pelo fato de alguém dizer, olha, você vai ter que falar ali para 3 pessoas. E eu fiz esses 2 pedidos para Deus. Eu creio que Deus atendeu ali. Sabe aquele... Eu lembro até hoje da frase que eu utilizei com Deus. Senhor, se o Senhor puder... não se Ele pode, mas na minha cabeça, se eu tiver um tempinho, entendeu? Se eu tiver um cadinho de um tempo para mim Se ouvir, tu podes alguma entendeu? coisa, né? Você Que nem pode, Marcos 9. Exatamente. E eu tô falando isso porque, assim, quando eu entrei na igreja, eu lembro que tinha uma pessoa que eu admirava tanto, porque pregava de um jeito, nossa, eu acho legal essa pessoa. E eu comecei a imitar aquela pessoa. Quando eu preguei a primeira vez, comecei a imitar, comecei a pegar dica. Eu comecei a criar uma amizade com essa pessoa, que era, na época, o primeiro ancião. Eu lembro que ele se intitulava como meu pai espiritual. E interessante como a minha pregação começou a ficar parecida com a dele, porque eu admirava muito ele, andava muito com ele, todo pôr do Sim. sol a gente estava junto. E quando a gente anda com Cristo, é isso que acontece. A gente anda tanto com Deus, a gente ouve tanto Deus, a gente conversa tanto com Ele, estuda a Bíblia, que a gente vai começando a moldar esse caráter tão ruim que o ser humano tem, que a gente tem, e a gente começa a moldar, não a gente, né? Mas Deus começa a moldar o nosso caráter segundo o caráter dele. Sim. E o caráter de Cristo vai sendo colocado na nossa vida. E de repente, as coisas que a gente gostava antes, agora a gente não gosta mais.
Os lugares que a gente frequentava quando não tinha Cristo, a gente não frequenta mais, porque agora a gente tem prazer. Não é obrigação, gente. Não é. Não. É aquele prazer, meu Deus. Se eu gosto disso, pois eu gosto também. Ô, Júnior, e é isso que essa geração precisa compreender, cara. Que fazer a vontade de Cristo é que é o sinônimo da verdadeira vitória. Sucesso. Sim. Exato. Verdadeiro sucesso. Cara, a gente está dando Excelente. voltas aqui, buscando, né? Você viu que cada contexto social molda o nosso pensamento do que é vitória, né? Eu lembro que nossos pais nos ensinavam que a estabilidade, o concurso público e ter uma casa, Esse era o sonho. comprada com aquele FGTS que você lutou, isso é sinônimo de sucesso. Sucesso. É sinônimo, filho, vai estudar porque você vai prestar um concurso. Isso é sinônimo de vitória. A geração muda, né? E hoje nem é isso mais. A geração de hoje quer mais viver experiências, quer viajar para outros lugares. Então, perceba, conforme vai mudando os anos, aquele conceito de vitória ele vai mudando também. Diferente do conceito verdadeiro, imutável e espiritual do que é a vitória, que é fazer a vontade de Deus. Essa experiência que você relatou aí, de ter essa conexão com Cristo, cara, isso não tem preço. Essa é uma sensação, né, de você viver, você e Deus, uma verdadeira simbiose ali, né, você fazendo as vontades de forma tão natural, conquistado em função daquele relacionamento, aquela intimidade. Isso não tem preço. Nós precisamos compreender a cada momento que isso que é vitória e é isso que nós devemos perseguir a cada momento. Não sei se vocês concordam. Não, excelente, excelente, com é isso certeza. A vitória do cristão está em Cristo. E estar em Cristo é fazer o que ele pede. E é importante falar isso, porque tem gente que diz assim, nossa, vocês frequentam a igreja, não fazem isso, não fazem aquilo. Vocês não se sentem presos, não? Faço tantas outras coisas. Nossa, Nossa, parece né? que vocês Que não estão presos sobra ali. nem tempo pra pensar. Não tem porque nem como parar. Aí você pergunta para uma pessoa assim, não, eu bebo o que eu quiser, eu vou pra balada, eu sou livre. Aí quando você vai colocar no bico da caneta, como diz no dito popular, não sei se fala aqui também, né? Quando a gente vai colocar no papel, o que você quer? É esse tal do relacionamento aberto que todo mundo diz aí que você pode ficar com todo mundo, ou você quer uma pessoa que esteja ao seu lado sempre? Sim. Você e essa pessoa lado a lado. Se você colocar essa pessoa e dizer, o que você quer? Você quer ter prazer em ter uma vida mais tranquila, ou você quer realmente passar essas noitadas aí que você acorda de manhã, não sabe nem o que fez, nem o que falou? Nem pra onde Se foi. você for colocar realmente ali no papel, você vai perceber que as coisas de Cristo, mesmo que essas pessoas neguem, são muito mais atrativas do que aquilo que o mundo Isso. oferece. Júnior, o mundo, a cada momento, cara, ele, de forma intencional, ele tenta formatar o seu padrão do que é felicidade. Sim. Aí ele começa a te mandar pelos robôs, pelos bots ali, aí tentando moldar as suas preferências, né? Quando você olha um celular, quando você olha ali uma rede social. Por quê? Porque vale muito para Satanás determinar ou dominar o que você considera como sendo sucesso ou não. Vale muito para ele. Então o que nós estamos aprendendo aqui? Que não tem nada a ver isso com sucesso. O verdadeiro sucesso é você se ajoelhar, manter uma relação com Cristo, Jesus Cristo, a cada momento, a cada segundo. Isso é o verdadeiro sucesso. Eu, estudando a lição, veio uma mensagem de alerta que para mim foi muito forte, que tem muito a ver com a nossa profissão. Às vezes a gente lida com algumas situações que são, para qualquer pessoa que você vai contar, são situações horríveis. Mas de tanto ver aquela situação se repetir, a gente fica anestesiado. Acaba que a gente não se impressiona tanto, já não te choca tanto assim mais. É só mais um. Sim. E na nossa caminhada cristã, isso pode acontecer também, só que pro lado errado. A gente está tão acostumado com a mensagem do evangelho e tratar assim, Jesus morreu por mim. Tá, Jesus morreu por mim. Tá, Deus me ama. Tá, entendi. Ele veio aqui, fez isso, isso e aquilo. Nossa, ele morreu. E aí a gente esquece do que a gente está falando. A gente entra no modo automático e não para refletir. E aí a lição fala uma coisa que para mim foi um tapa na cara, assim. Que ela cita uma citação de, não sei se é assim que se pronuncia, Timothy Keller, não sei. Timothy Keller. Timothy Keller. Um dos sinais que evidenciam a falta de compreensão da natureza única e radical do evangelho é o sentimento de já conhecê-lo. Então foi um alerta, assim, várias vezes eu já fiz ano bíblico, várias vezes eu já li todos os evangelhos, eu já sei essa história. Mas se eu achar que eu já sei o suficiente, que eu não preciso gastar tempo ali contemplando o sacrifício de Jesus, a trajetória de Jesus, qual foi a resolução do plano que ele traçou aqui na Terra.
se eu acho que eu não preciso mais saber sobre isso, ou às vezes a gente pensa nos líderes, né? Os pastores, os anciãos, os líderes jovens, acham que eu já sei demais. A gente está perdendo a oportunidade de fato, permitir que esse evangelho faça alguma coisa na minha vida. O evangelho na Bíblia, ele não faz nada. Ele faz na minha vida quando ele entra na minha vida, quando eu paro para contemplar, quando eu paro para refletir, quando eu deixo que essa mensagem frutifique no meu ser. Então, que fique uma mensagem de alerta, porque é muito bonito o que nós estamos falando. Mas se eu não parar a minha vida para colocar isso como prioridade e contemplar o que foi feito por mim, vai ser apenas palavras bonitas esquecidas num livro fechado. Muito bem colocado, Leila. E me encantou, mas no final o tempo está acabando e esse pensamento da Leila foi excelente, porque já veio para estar concluindo aqui o nosso papo, né? A gente vai batendo um papo tão gostoso, a lição vai passando tão rápido aqui. E é por isso que eu Você vou já dar. levou o seu celular para assistência, que parece que tá passando de 3 em 3 segundos aí. Tá mais rápido Tá aí. mais rápido aqui, né? Não sei não. Mas, amigos, para a gente poder fechar aqui o nosso assunto, o seu recado final nos últimos 30 segundos que nós temos aqui, eu vou começar aqui, vou começar pelo Júnior, que está aqui à minha direita. Por favor, Júnior, Perfeito. seu recado final. Muito obrigado. Gente, relacionamento com Deus é algo que a gente vai cultivando todo dia, como aquela planta. Conhecer a Deus, a gente vai conhecendo todo dia. Às vezes a gente se frustra porque a gente errou hoje, quem sabe cometeu algum erro na semana passada, e na cabeça de muitas pessoas pode ser o resultado da falta de relacionamento com Deus. Querido, não deixe os erros desanimarem você. Você errou hoje, saiba que Jesus é o seu advogado. Ele te justifica. Mas você não pode deixar de estudar, de ler a Bíblia, de orar, de conversar com Ele do teu jeito. Assim como naquela época eu conversando com Deus, eu disse, Senhor, se eu tiver um tempo, se o Senhor puder, me ajuda a falar. Conversa do teu jeito, mas se relaciona com Ele. Porque uma amizade sem relação não é amizade. E se você fizer isso a partir de agora, Deus vai te dar poder, é essa a palavra, para vencer todo e qualquer armadilha que o inimigo colocar à sua frente. Você será vitorioso em nome de Jesus. Obrigado, Júnior, pelo excelentíssimo recado. Leila, seu último recado para nossa galera de casa. Bom, meu recado para você é que você se lembre que você só tem uma vida para se relacionar com Deus em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao pecado, à culpa, e que você use cada segundo desse tempo como um tempo precioso para conhecer o seu Deus, para se relacionar com Ele e para se cantar com esse amor que foi derramado só por você. Obrigado, Leila. Excelente recado. Serda, e seu último recado para nossa galera de casa. Muito bem, eu quero dizer para você que não existe outra solução, tá? Quando você tiver dúvida, volte-se para a cruz. Quando você se sentir sozinho, solitário, volte-se para a cruz. Se você se sentir em estado de absoluto sofrimento, volte-se para a cruz. Só diante da cruz que você vai entender a real extensão do amor de Cristo por todos nós. Muito bem colocado, Serle. Meu recado final para a galera de casa é que não importa o que o mundo fez para banalizar a imagem da cruz e o sofrimento de Jesus. Esse ainda foi o maior sacrifício de amor de todas as eras, o que só demonstra que o amor de Deus por você é infinito, incontável. Nós não conseguimos compreender. A pergunta que fica é, mediante esse amor, qual é a sua resposta para ele? Como que você tem vivido com Cristo? Viva por esse amor e tudo vai valer a pena. Que Deus abençoe você. Nós estamos terminando o nosso encontro aqui. Meninos, muito obrigado. Que pena, né? Estamos quase terminando já, mas a gente não vai terminar sem fazer a nossa oração final, né? É a vez de quem começou orando foi a Leila. Então é a vez de um dos dois orarem. Quem ora pra gente? Vamos... Por livre e espontânea pressão, nosso queridíssimo amigo Sérgio. Vamos pedir para o advogado entrar na sala de audiência do trono. Vamos lá. Sérgio, ora para a gente, por favor. Vamos orar, falar com o nosso Pai do céu. Grande Deus, amável Pai, nós estamos realmente gratos a Ti, felizes pela oportunidade que o Senhor nos concedeu em contemplar tamanha graça, Pai. O Senhor fez um sacrifício imenso por todos nós. Por favor, meu Deus, coloque em nosso ser, em nosso coração, o senso de responsabilidade, Pai. Amém, Senhor. Que possamos cultivar a cada dia o sentimento e a vontade de viver ao seu lado. Cultivar que esse sentimento possa ser afinado
a cada dia, a cada momento. E, meu Deus, quando estivermos cheios deste amor, desse sentimento, que possamos transbordar ao ponto de atingir os nossos amigos, os nossos colegas, as pessoas que estão ao nosso lado, Pai, ao Amém, nosso Senhor. redor. Abençoe cada integrante desta mesa. Abençoe cada pessoa que está nos ouvindo, está nos acompanhando, cada jovem, meu Deus, que a sua graça possa alcançá-los também, meu Deus. E que Satanás não possa ter vez em nossas vidas, meu Deus. O Senhor nos fez vencedores, Pai. Que possamos viver essa promessa cada segundo, cada dia, cada momento da nossa existência. Amém, Senhor. Tudo isso eu lhe peço e te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Meninos, muito obrigado. Foi excelente estar com vocês aqui em mais um episódio. Obrigado a você de casa que nos assistiu. Você já sabe, semana que vem às 3 da tarde eu te vejo aqui no canal da Associação Paulista Central, no nosso queridíssimo Pega a Lição. E às 3 também na Rádio Novo Tempo Campinas. Um abraço. Valeu!